Fontes do direito, de onde provém o direito. Fontes de materiais e substâncias são constituídas pelos fatores determinantes do surgimento da norma jurídica, tais como o clima, a religião e a economia, a política de avanços tecnológicos, científicos, etc. E o estudo fisiológico, sociológico dos motivos éticos ou dos fatos econômicos que coincide o aparecimento e as transformações das regras de direito. São dados e elementos teológicos, psicológicos, relacionados a ideias e históricos que contribuem para a formação do direito dos fatos sociais. O direito provém dos fatos sociais, de problemas os quais emergem da sociedade e são condicionados pelos chamados fatores do direito. Exemplo, o Estatuto do Idoso foi uma norma que leva em base à valorização do idoso, pois a população está cada vez mais idosa e necessita de cuidados especiais. Fontes e normas nos meios de expressão do direito são formas pelas quais as normas jurídicas exteriorizam e tornam-se conhecidas. Criam o direito, isto é, introduzem ordenamento, novas normas jurídicas, dividem-se em estatais, que são produzidas pelo poder jurídico que responde à lei de jurisprudência, e não estatais, que decorrem diretamente da sociedade ou de seus grupos, segmentos, decorrem diretamente da sociedade, dos seus grupos, segmentos, e apresentam pelo costume de doutrina e negócios jurídicos, sendo representadas conforme a doutrina e os negócios jurídicos. Para que os processos jurídicos constituam fonte formal, é necessário que tenham o poder de criar o direito. Este poder de criar é chamado de competência, em que consiste o ato da criação do direito. Criar o direito significa introduzir o ordenamento jurídico, novas normas jurídicas. O elenco das fontes formais varia de acordo com o sistema jurídico e também com a razão das diferentes fases históricas. Se for isso aqui, eu acho que eu tô. Mais fresca. E leis informais, jurisprudências escritas, provenientes do Estado. O Brasil faz parte de sistemas mas é uma fresca mesmo, né? Eu não vou dar mais massagem dela, não. Germânico, que adota a estrutura jurídica civil. Lei de sistema de civil law, fonte de direito mais importante. Sistema romano-germânico. Lei de cartão law, fonte de direito, que sistema de anglo-saxão. Tratados internacionais de acordos resultantes, convergências voltadas de dois ou mais sujeitos, direito internacional, formalizada com um texto escrito, com o objetivo de produzir efeitos jurídicos de plano internacional.
Os tratados internacionais, em regras, têm status de ordenaria, contudo os adventos e o Tratado Internacional traz de direitos da humanidade que foram reprovados. Todo o caso do Congresso Nacional, em 2 turnos, 3/5 de votos representam os membros e serão equivalentes a emendas constitucionais. Em outras palavras, o tratado é o meio pelo qual o sujeito de diferentes internacional, principalmente os Estados nacionais e organizações internacionais, estipulam os direitos e obrigações entre si. Jurisprudência entre os conjuntos de decisões. Deixei de tudo aqui. E com os... Não! Me liga a luz do quarto aí. Substantivo de jurisprudência do coletivo. Bicho nojento. Desse modo, não há que se entende de um acordão ou mais sentenças que sejam de jurisprudência e fazem parte de jurisprudência. Cuida-se do direito vivo, fenômeno absolutamente dinâmico, assim como a sociedade, em que vários institutos jurídicos trazem respostas em diversos vários períodos da história. Assim, por exemplo, a jurisprudência sobre a matéria de posse de prioridade do início do século XX é totalmente diversa dos julgados do início do século XX. De outro aspecto importante a ser considerado é o fato de jurisprudência exercer enorme influência sobre o legislador, sendo o retrato vivo da necessidade social. O legislador absorve decisões para converter a lei em orientação jurisprudencial. Muitas das inovações constantes do Código Civil de 2002 representa a consolidação legal daquilo que a jurisprudência decidirá no século passado. Em muitas matérias, portanto, a jurisprudência antecipa-se ao legado, chegando mesmo a abalar o conceito tradicionais. A respeito, continua constante, julgado em determinada direção e é fonte de importante direito. A união do casamento homoafetivo. A jurisprudência vinculada a tribunais. No Brasil, a jurisprudência se resume a fontes de informativos ilustrativas, a lei de condições sociais, promulgações que envelheceram e perdem as suas atualidades, destacam-se dos fatores ordinários e cabem aos tribunais novas diretrizes, novos caminhos de aplicação da lei. É o papel da jurisprudência atualizar o entendimento da lei, abrir horizontes, dando-lhe uma interpretação na qual que entenda a necessidade dos motivos dos fatos. A afeição da jurisprudência à dinâmica, sendo assim julgado não exercer forças vinculadas, excepto dando atuação
de súmulas e vinculantes. Embora caiba o tribunal ditar normas, operou-se totalmente no país, deslocal a visão judicial e vem a expedição de súmulas de jurisprudência dos tribunais, em especial o precursor que foi o Supremo Tribunal Federal. Enunciado em que se pode assumir a tendência de julgar sobre as determinadas matérias, decidir a continuar reiteradamente pelo tribunal, essas súmulas momentâneas dos tribunais federais superiores convertem-se em verdadeiras fontes de formas de direito. Contudo, não se trata de normas impositivas e não deve o operador o tiroteio curvar-se a súmula, se que ora mudar, nem mesmo os membros do tribunal expediu a súmula e estão elas vinculadas, embora sejam ampla importância desde o Instituto. As súmulas vinculadas por o principal escopo de efetivamente diminuir os acúmulos dos processos tribunais, permitindo as questões idênticas que sejam a mesma orientação judicial, dada por volta da vinculação por todos os juízes e tribunais. Súmula vinculante é o enunciado de decisão reiterada do Supremo Tribunal Federal que possui efeito de vincular todos os órgãos do Poder Judiciário e da administração pública e o direito indiretamente federal, estadual, municipal. A súmula vinculante está prevista no artigo 3A da Constituição Federal, que deve ser aprovada por 2/3 do Supremo Tribunal Federal. Muitos se critica da súmula vinculante, pois é entendida como um engessamento do judiciário, a fim de que sempre estarão do modo sentado todos os julgados se entenderem idênticos e repetitivos. Se por outro lado a súmula vinculante permite o julgador rápido simultâneo de centenas de processos, por outro corre o risco de prevaricar o poder interpretativo da jurisprudência, principalmente dos juízes de primeiro grau, primeiro receptores de modificadores sociais. Funções do juiz não é dar o direito e não dar mas sim interpretar. Essa interpretação pode trazer benefícios para a compreensão do ordenamento jurídico, sendo, portanto, fonte de direito. Fontes formais não estatais. Costume jurídico é a prática social que é reiterada uniforme com a convicção obrigatoriamente jurídica. Fonte subsidiária secundária, pois via suprir as lacunas da lei. Para o costume de conventos em fontes do ideal, dois requisitos são enunciados como imprescindíveis.